Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 11 de maio de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, sei não, mas as coisas estão se desenrolando aos poucos na questão do caso Adélio Bispo. Vocês lembram da facada que na época, então, candidato, né, à presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu. E de lá para cá nós tivemos um entrave muito grande, né? O STF proibindo aí o acesso a celulares, que poderiam elucidar esse caso, né? Nós tivemos aí até inclusive um pedido do presidente Bolsonaro ao Sérgio Moro para que desse uma atenção a essa questão, né? E o Moro não deu uma atenção a essa questão. Enfim, bom, vamos à matéria. Parece que surgiu mais uma testemunha nessa história toda. A coisa tá... Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta aí o sino das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha só, gente. Advogado de Bolsonaro revela nova testemunha no caso Adélio. Olha só que interessante, advogado, nova testemunha aparece nessa história toda. Olha, gente, essa história de dizer que... nós temos vídeos mostrando aí Adélio Bispo recebendo a faca das mãos de outras pessoas, né, enrolada num plástico lá, tudo. Algumas coisas não batem com que a PF... Enfim, é uma matéria. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederic Vassef, acaba de anunciar em entrevista no programa Aqui na Band que foi procurado por uma testemunha-chave para elucidar a tentativa de homicídio da qual foi vítima, ou então candidato. No dia dos fatos, a pessoa que deteve Adélio, quando ele tentava evadir-se do local, não foi a polícia. Não foi um policial, perdão. A testemunha a que se refere Vassef é justamente essa pessoa que deteve Adélio no dia do crime. Um cidadão comum. Essa pessoa gravou o vídeo no momento da detenção, que, segundo o advogado, será determinante na elucidação do crime. E aqui finaliza a matéria. Gente, a verdade é uma só. Esse caso do Adélio Bispo tá muito complicado, né? Tem uma outra teoria que eu não sei se vocês já viram aí, aquele negócio do pedreiro lá, que se supostamente fosse amante. Eu até trouxe um vídeo desse cara falando aqui, né, que parece que ele era supostamente amante da Joyce e tal. Na boa, gente, eu particularmente aquilo ali não se encaixou muito não na minha mente, porque algumas coisas foram muito falhas, né? Então é estranho aquilo ali. Mas a gente olhando aqui aos fatos em relação ao Adélio Bispo, uma coisa é certa, gente. Adélio Bispo, e isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa sensata, até mesmo muitas pessoas da esquerda que defendem aí o Lula e tal, é contra... Tem muita gente que sabe que tem alguma coisa errada, mas não admite, mas sabe no fundo que tem alguma coisa errada nessa história toda. Você pega, por exemplo, no dia da facada, os vídeos mostram claramente o Adélio. Ele não chega até perto do... antes ele chegar no então candidato presidente no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ele se aproxima e depois que ele está perto do presidente, é que ele recebe das mãos de outra pessoa a faca, né? Ele não entra lá e vai diretamente. A faca ela chega até ele, né? E isso, se não me engano, não sei se foi na Record que filmou isso daí, não sei se foi no SBT, não tô lembrado agora qual foi um dos canais que filmaram isso daí. Na época eu não tinha ainda o canal voltado para esse sentido, né? Nessa época o canal da gente ainda nosso canal veio só surgir depois, o segundo turno, na verdade, acho que na sexta-feira, né? Domingo era as eleições, acho que foi na quinta ou na sexta que a gente começou com as notícias aqui no canal do Brasil Notícias, né? E aí, enfim, bom, o que acontece é que a gente acompanhou de qualquer maneira esses fatos. E não dá para acreditar que o Adélio Bispo agiu sozinho. E aí é onde que quais são os fatos que provam isso? Primeiro, é interessante, gente, que nós temos diversos criminosos no Brasil inteiro.
E você não vê ninguém tendo pena de ninguém para dizer assim, ah, vamos ajudar fulano, vamos ajudar ciclano. Você não vê ninguém ajudando nenhum condenado. Você não vê ninguém mandando um advogado de jatinho fretado para defender um crime. Não, especificamente no caso Jair Bolsonaro é que a gente vê acontecer isso. Isso já levanta uma suspeita muito grande. E você pega os advogados do Haddad, são advogados caríssimos, né? São advogados caríssimos. E uma coisa que não dá para entender é o seguinte, o cara vai num stand de tiro, o cara seguiu o Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, é complicado. Aí vem com esse papo, não, porque o cara é tantão, o cara é doido, o cara é maluco, beleza, falta um parafuso, não sei o que e tal, né? Não bate bem da biela. Essa é a justificativa mais clássica da história dos criminosos. Para os caras não serem condenados, o que eles alegam? Insanidade. Nós vimos isso se repetir quando os hackers foram presos lá do The Intercept, lembram? Foi o vermelho, gente? Se não me falha a memória, ou foi uma lição? Não tô lembrado agora. Acho que foi o vermelho, né? Que o advogado dele do nada apareceu lá. Não, ele tem problema na mental, ele tem problema na cabeça, não sei o que e tal. Quer dizer, isso já virou uma narrativa, né? Assim, não posso provar a minha inocência, então eu vou provar, eu vou dizer que eu sou doido. Por que provar que eu sou doido? Porque a ciência não tem uma exatidão para provar a loucura de alguém. Não é como você diagnosticar um câncer, que você faz um exame, você fala, cara, você tá com câncer, você tá com AIDS, você tá com bronquite, você tá com sinusite, você tá com renite. Não é a mesma coisa. É algo comportamental. Você entendeu? É algo comportamental. E aí que tá o grande problema, você não tem uma definição. Então é tipo assim, ó, finge de doido, dá uma de maluco, e acabou. Você passa. E foi o que aconteceu com o Adélio Bispo. Agora, você vê interessante, é o seguinte, o cara esfaqueia Bolsonaro, quando você assiste o depoimento do cara, gente, e o depoimento tá na internet pra vocês verem, cara, desculpa, com todo respeito, o cara fala muito bem, o cara se expressa muito bem. Não, eu particularmente não me convenci com esse papo de que o cara é louco, de que o cara chega lá. Outra coisa que é interessante, você pega aí a dona e os dois, no caso, que são, acho que eram, se não me engano, era sócio, né? O dono lá e o cara que era porteiro lá, parece que eram sócios do hotel onde o cara tá. É muita coincidência, a mulher morre, o cara lá morre. É muita coincidência, né? São coisas assim que você olha e fala, cara, é meio esquisito isso aqui, não bate muito. Aí você vê de repente o STF, ó, quem é o STF? O STF, Dias Toffoli, né? Ó, você pega o STF, você tem aí alguns camaradas como Marco Aurélio Melo, indicação. Primo de quem, Marco Aurélio Melo? Você tem aí, por exemplo, primo do Collor, né? Entrou, ó, você vê, o cara não passou em processo para, como é que chama? Concurso público para juiz, mas aí foi lá e colocaram o primo do Collor lá. Você tem aí o Dias Toffoli, que era advogado do PT, que foi encaixado lá, o cara também, outro que não passou em processo em concurso público, mas foi colocado lá. Você tem aí, por exemplo, o Gilmar Mendes, né? Gente, o Gilmar parece que foi na época do Cardozão, né? Do Fernando Henrique Cardoso, não tô lembrado agora. Foi colocado. Você pega, por exemplo, você tem uma penca de gente colocada ali, meu, né? Alexandre de Moraes, amigo de Temer, né? Amigo do Temer, foi colocado lá também. E aí você pega esses caras, que eles fazem? O STF pega, vai lá e pá, coloca habeas corpus em cima de quê? Do celular do advogado, que poderia revelar o mandante do crime. Porque, gente, me diga uma coisa, quem é que ia pagar a defesa do Adélio assim por mais sem menos? A não ser que a pessoa tivesse alguma coisa a esconder. Porque ninguém... mas porque primeiro foi uma história de igreja, depois foi uma história... Não cola, gente. Uma igreja, quer dizer, uma igreja passa a pagar parece que foi a Testemunha de Jeová? Parece que foi um negócio desse, não foi? Um negócio de Testemunha de Jeová ou foi uma coisa...
Foi testemunha de Jeová, não tô lembrando agora. Mas aí você vê assim, os caras passam a pagar um advogado que tentou... passa a pagar um advogado pra provar inocente, pra defender um cara que tentou matar o presidente da República. Só que você pega a entidade diz que não, nós não pagamos ninguém. Nós não pagamos ninguém. Aí você pega, a polícia vai lá investigar, pega o telefone do cara, aí vem o STF, não pode olhar o telefone do cara para saber quem foi que tá pagando. Quer dizer, você vê que há uma tentativa muito grotesca de esconder realmente os mandantes. Cara, o camarada tentou matar um presidenciável. Que justiça é essa que protege um criminoso desse jeito? Fala pra mim. É algo que é óbvio, gente. Isso está mais do que óbvio, isso está mais do que na cara. Tem coisa por trás. Ninguém vai pegar um dos advogados mais... Não, um só não, vai. Dois ali, mais ou menos. Dos mais caros, vai pagar jatinho pro cara pra ir defender um criminoso lá no raio que o parta. Só porque sentiu no coração. Eu senti no coração, eu me comovi. Ele tentou matar o presidente, eu me comovi com isso. Eu fiquei tão comovido que eu quero ajudar o bichinho. Vocês acham, gente? Não, claro que não. Então são essas coisas que não colam, são essas coisas que não batem. E aí o interessante, uma das broncas do Bolsonaro com o Sérgio Moro, porque isso, gente, isso daí é da ossada da PF. Tudo que acontece com o presidente da República é da alçada da PF, é da alçada do Ministério da Justiça. Isso não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique, se é Collor. Não importa. Todas as ações que são impetradas contra eles têm que ser investigadas. Principalmente Bolsonaro, que ganhou as eleições. Isso tinha que ter sido apurado com mais rigor da lei. Não, o que foi que a gente viu? Uma benevolência danada da lei. É isso que a gente estranha. Por exemplo, o Ministério da Justiça do Sérgio Moro se preocupou mais com a questão da Marielle. E veja que interessante. A Marielle estavam tentando atribuir forçadamente ao Bolsonaro. Queria empurrar o Bolsonaro nessa história. Mas o criminoso que atacou o Bolsonaro, esse ficou na história. Acabou. Ficou lá, deu uma de tantão, o juiz mandou, vai pra lá, vai pra lá. E vocês lembram, gente, que depois que o Adélio foi condenado lá pra ficar no negócio lá como doido, né? Ele não queria tomar mais os remédios, porque na verdade ele não é louco, gente. E o advogado dele chegou ao ponto de dizer que tinha tutela do cara. Quer dizer, o Adélio entrou numa roubada que não tem tamanho. Hoje o Adélio tá lá preso. Os mandantes continuam soltos. Então é preciso que a gente pense direitinho e avalie toda essa situação aí. Tem coisa errada nessa história. Por que não pode se investigar o telefone do cara lá, do advogado? Qual o problema? O telefone do cara tá lá, gente, na PF, ó. Todo esse tempo. Você vê que interessante, como é engraçado as coisas. Algo que pode revelar um crime, o mandante de um crime... que pode revelar o mandante do crime do atual presidente da República, que na época mais agora é atual presidente, está parado porque o STF emitiu um habeas corpus. Isso é ou não é uma tentativa de frustrar as investigações? Avalie e pense. E agora surgiu essa testemunha, o cara que segurou o Adélio Bispo, não era um policial, mas segurou o Adélio Bispo, depois a polícia chegou, prenderam o cara. Tem muita coisa nessa história, gente, para ser apurada. Eu mesmo nunca comprei. Aquela história lá do pedreiro, do PSDB, querendo dizer que o Adélio foi uma coisa do Dória, do Al... Gente, na boa, com todo o respeito que eu tenho, que eu mesmo... Aquela narrativa para mim não cola. Eu defendo o presidente Bolsonaro, eu defendo as ações dele, mas eu não vou comprar uma narrativa, mesmo que agrade a muitos, mas eu não vou comprar essa narrativa. Aquela história ali do coisa, eu não sei porque não entra na minha cabeça. Eu trouxe um vídeo aqui, eu fiz um vídeo sobre aquilo, mostrei o cara falando tudo direitinho, mas eu mostrei pra vocês os inúmeros pontos falhos daquela fala dele. Não vamos entrar nesse assunto agora. Agora, uma coisa eu acredito é a seguinte: Adélio
teve ligação com a esquerda. Você vê que interessante, no dia que o Adélio dá a facada no presidente, tem um ponto interessante. O nome dele aparece lá em Brasília, no Congresso. Como se ele tivesse entrado no... E a parte que eu acho mais interessante ainda foi a velocidade. Aquilo ali aconteceu. No momento que fizeram... Que descobriu que tinha... Aquilo ali, na verdade, foi o que a gente chama de álibi. Né? Se ninguém tivesse pego o Adélio, aquela entrada dele, aquela suposta entrada dele lá no Congresso, no dia do atentado contra o presidente Bolsonaro, aquilo ali ia servir de álibi. O mal é que ele foi pego, né? E aí, o que aconteceu nessa história toda? As investigações começaram cedo e logo no mesmo dia já encerraram. Já encerraram as investigações. Não foram adiante com as investigações. Não, isso aqui foi um erro de digitação, o cara foi visto... Não cola. Tem muita coisa nessa história que não cola. Me desculpe, mas não cola. E eu, particularmente, isso gente, é um pensamento, não estou acusando ninguém, mas tudo me leva a crer que tem alguma coisa a ver com o pessoal desse lado aqui. Ó, esse é um braço direito, esse aqui é o outro braço. Entenderam? Canal Brasil Notícias, a gente fica por aqui. Fui, galera. Fui.